Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Estamos felizes por poder meditar com vocês na palavra de Deus. Então vamos ler vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7, que está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho. Ele, do versículo 2, que ele antes prometeu, era Deus que prometeu aos profetas, né, nas santas escrituras, acerca de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre as quais sois também vós, os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a palavra dele lida. Eu fico feliz por poder ler a palavra do Senhor junto com vocês. Interessante é que a minha esposa perguntou assim, terminando Coríntios, a segunda carta de Paulo, qual será a sequência do estudo? E a minha cunhada havia pedido que eu fizesse uma meditação sobre Davi. Agora você vê como o Espírito Santo de Deus conduz as coisas. Quando você pega a mensagem de ontem, né, terminei a segunda epístola de Paulo aos Coríntios no sábado, e você pega a mensagem de ontem, Davi, de pastor a rei, né, com esse título, você vai ver que a sequência de Romanos é o que nós falamos ontem. Então, foi a permissão, a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus que transitássemos, que fizéssemos essa transição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, terminando no sábado, com a palavra de Deus ontem no domingo, e hoje, na segunda-feira, recomeçar, né, lendo Romanos capítulo 1. Você vai perceber que há uma sequência de mensagem aí. É porque Deus é grande, Ele faz as coisas de forma perfeita, Ele quer que você aprenda paulatinamente, passo a passo, o que Ele quer para a tua vida e para a minha vida, e possamos caminhar, né, dentro da palavra de Deus. Amei essa transição que Deus fez. Então vamos falar o que terminamos ontem. Terminamos ontem dizendo que Davi profetizou e que Deus o conduziu desde o pasto até o palácio, até seus últimos dias. Deus o conduziu. Davi, como eu disse ontem, cometeu alguns erros, claro, nós somos humanos e passíveis de erro. Só temos que procurar a não cometer erros, porque Deus nos chamou para ser santos, e disso vamos falar hoje. Apóstolo Paulo, então, fala aos romanos desta mesma forma. Apóstolo Paulo fala, eu fui chamado para pregar o evangelho para vocês, para falar a vocês do que eu começo a falar agora com vocês, de que este Jesus que eu vou pregar, ele foi profetizado lá no Éden. Ele foi profetizado para Adão e Eva, que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E vocês lembram disso muito bem, quando Deus profetizou isso diretamente para Adão e Eva. E o importante é que nesta visão do Éden, você vê Satanás ali conseguindo enganar a Eva, conseguiu vencer a Eva, mas este nascido da semente da mulher não foi vencido por Satanás lá no deserto. Ele venceu o diabo lá no deserto. Então, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, nós aprendemos que a palavra de Deus ela é fiel.
em cumprir aquilo que ela disse. E o título da mensagem de hoje é A Promessa se Cumpriu. E você pode caminhar comigo na promessa. Deus prometeu a Adão e Eva, né? Deus prometeu a Abraão, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, então o próprio Abraão profetizou para o seu filho Isaque, o cordeiro para si. Deus proverá. Meu filho, você não é o cordeiro de Deus. Você pode ser sacrificado, mas você não é o cordeiro de Deus, porque o cordeiro de Deus para si, ele mesmo proverá. Terá que sair dele, terá que ser dele para ser o seu cordeiro próprio, para a remissão dos pecados da humanidade. Que interessante Deus ter falado isso lá, usando Abraão para profetizar. Deus profetizou também, usou a boca de Moisés, né, para profetizar, dizendo, olha, eu sou o profeta, mas se levantará um profeta maior do que eu. E a ordem de Moisés para os judeus, que não, muitos deles não, a maioria deles não obedeceram, a este profeta deem os seus ouvidos, ouçam este profeta, porque ele é maior do que eu. Então, quando você vai caminhando nas profecias, você vê Deus usando até mesmo Caifás, o sumo sacerdote, que diz, é necessário que um morra por todos. É necessário que ele venha morrer para que nós, né, os líderes religiosos, não sejamos tomados por Roma, né? O império não venha nos tomar e nos humilhar e nos colocar para baixo. Não, vamos deixar que este morra por todos. Até ele profetizou. E Deus usou Isaías e usou vários outros profetas. Mas o que nós mencionamos ontem é que Davi disse, ele prometeu, essas foram as últimas palavras de Davi, ele prometeu a mim que o meu reino não terá fim, que eu terei um sucessor eterno nesse reinado. E então vamos para o título da mensagem, a promessa se cumpriu. Então Jesus veio da linhagem real de Davi, né? Veio de Maria, foi protegido, né? Cuidado por José, ambos da linhagem real de Davi. E então vem a ressurreição de Cristo. Ele já provou ser homem, provou ser da linhagem de Davi, agora ele ressuscita e prova ser Deus. Então o que sela a deidade de Cristo, o que sela a divindade de Cristo é a sua ressurreição dentre os mortos, é Deus tendo ressuscitado dentre os mortos. O que selou ele na linha de Davi, na linha real, vem de Maria, né? Mas o que selou ele na divindade, mostrando que ele é filho de Deus, foi a sua ressurreição dentre os mortos. E porque Paulo diz, nós somos embaixadores, eu sou apóstolo desse evangelho, dizia Paulo, eu estou aqui para tratar com vocês desse assunto, para dizer a vocês desse assunto. Estamos apenas começando a epístola de Paulo aos Romanos, no versículo 1, né, o capítulo 1, versículo 1 ao 7, dizendo a você que Paulo então se declara e diz, eu fui chamado por ele para quer em vida, quer vivendo, ou padecendo por ele, ou morrendo por ele, para eu levá-lo às nações, aos judeus e principalmente aos gentios. Onde quer que eu passe, eu devo anunciar este evangelho. Mas este evangelho tem um alvo. E Paulo apresenta esse alvo. Este evangelho é anunciado para vocês entenderem que Deus ama vocês, que Deus quer abençoar vocês, que Deus quer restaurar vocês, que Deus quer alinhar vocês à linhagem dos santos. Mas este evangelho tem uma outra meta, além de Deus amar vocês e querer transformar as vossas vidas, querer mudar as vossas vidas, Deus quer que vocês também caminhem no amor dele em santidade. E o que é a palavra santo? O apóstolo Paulo diz, ele quer que você, que diz ser evangélico, seja santo. Você que é evangélico, seja separado. Você que é evangélico, seja diferente dos demais. Apesar de Deus amar a todos,
Mas você que aceitou esse amor e que quer viver esse amor e que quer viver esse evangelho, você deve ser santo. Você deve ser separado. A sua vestimenta deve ser diferente da dos demais. A sua forma de proceder deve ser diferente da dos demais. A sua forma de falar deve ser diferente dos demais, porque você foi chamado para ser santo. É uma palavra em hebraico que exemplifica muito isso, kadosh. Você é separado para cultuar a Deus em todo o tempo. Em todas as tuas atitudes, você não pode ser igual ao mundo. E o apóstolo Paulo diz, este é o alvo do evangelho, criar um povo separado, um povo diferenciado, um povo que vai louvar a Deus, um povo que vai amar caminhar com Deus, que todas as manhãs vai dizer, Senhor, este é mais um dia que o Senhor me dá para viver na tua presença, para produzir o que eu tenho que produzir para os meus familiares, para a minha vida, mas sem deixar de ser santo. Eu não posso misturar a minha vida com a vida dos mundanos. Eu não posso fazer o que eles fazem, mas eu quero, Senhor, que o Senhor santifique a minha vida e que eu seja um tabernáculo vivo do Senhor nessa terra. Isto é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses primeiros versículos de Romanos capítulo 1. Ele vos chamou para colocá-los como representantes dele nesta terra. Quando o povo olhar para você, eles vão ver em vocês um povo separado. Até os teus vasos na tua casa, os seus pratos, os seus talheres, a sua moldura, o que for que você tem na sua casa, dentro da sua casa deve ser santificado ao Senhor. Tem que ser para a honra e glória do Senhor. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sede santos, porque Ele é santo e Ele vos chamou para representá-lo em santidade. Jesus ressuscitou em santidade. Ele provou ser Deus em santidade. E nós, a igreja do Senhor Jesus, devemos caminhar assim. E este Jesus, que veio em carne, mas que ressuscitou e foi recebido na glória, ele voltará, e ele voltando, ele nos levará para junto dele. Mas enquanto isso não acontece, a nossa vida aqui deve ser uma vida de serviço a Deus, dedicado a Deus, através da nossa fé em Cristo, da graça de Deus em nós, para que a promessa que se cumpriu na vinda de Jesus venha cumprir também nas nossas vidas, nos levando para o céu, para habitar com Ele para sempre. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e siga conosco amanhã, que teremos muito mais da parte de Deus para as nossas vidas. Abraço meu, um bom dia para você.